Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Hoje algo meio polêmico, né, que alguns concordam e outros não concordam e muitas questões não dá para bater o martelo. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei para que o Google divulgue a mais pessoas, né, para que mais pessoas possam conhecer o canal. Vou mostrar aqui 4 coisas, pelo menos, que algumas mulheres crentes não sabem se é pecado ou não é. É um ponto de interrogação. Algo que exige interpretação bíblica e muitas igrejas empurraram para debaixo do tapete com medo de perder a freguesia. Algumas coisas sempre geraram discussão entre as igrejas em todos os tempos. Se é pecado ou se não é pecado certas práticas, por exemplo, como batom, calça, maquiagem, corte de cabelo e outras. Nos dias de hoje, pastores, até mesmo de igrejas pentecostais tradicionais, evitam o assunto, pois certas doutrinas podem afastar as pessoas da igreja. Ou seja, tiveram que adaptar a igreja aos padrões atuais. Eu sei disso porque eu conheço isso há cerca de 35, 36 anos. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus das Missões, eu conheço ela, pelo menos aqui no Paraná, eu conheço ela desde criança, há cerca de 35 anos atrás. Né? Ela tirou a sua doutrina, aquilo que eles chamavam de doutrina. Não podia usar calça, maquiagem, batom, esmalte, né? Não podia ter cabelo curto, a mulher no caso. Algumas questões não dá para bater o martelo, pois a Bíblia não dá uma resposta de forma literal. Vamos a algumas questões. A calça comprida nas mulheres. Deuteronômio 22, verso 5, ela diz que o homem não pode usar a roupa de mulher e a mulher não pode usar a roupa de homem. Então, se baseando nisso, os que acham que não é pecado ou errado, dizem que na Bíblia não existe calça comprida. A calça comprida, ela foi adaptada às mulheres nos anos 70, quando começaram a usar calça de seus maridos para procurar emprego. Então, a partir daí, começaram a fazer a calça feminina, segundo a revista Wikipédia que eu li na internet. Até certo ponto, teria a razão por não haver calça na Bíblia. Mas a Bíblia distingue roupa de homem e roupa de mulher. Podemos levar isso para o lado de roupa masculina e roupa feminina, de homem e de mulher, independente do modelo. Muitos modelos ao longo dos anos não foram os mesmos dependendo do país ou cultura, né? Países árabes que usam aquele roupão. Até nos dias de hoje tem países que usam roupas diferentes das que usamos aqui no Brasil. Mas creio que haja distinção entre a roupa masculina ou feminina, independente do modelo, da cultura, do local, do país. As roupas de hoje não são as mesmas dos tempos bíblicos, pelo menos a nível de Brasil. Mas o princípio de distinção de roupa pode ser aplicado, pois não creio que Deus voltaria atrás neste princípio. Agora, se aplica a calça comprida nos dias atuais, masculina e feminina, aí fica com cada um. Os que acham que não podem usar, usam o argumento de Deuteronômio 22:5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação faz ao Senhor. Então, mesmo estando escrito no Velho Testamento, isso pertence a uma lei moral.
Se Deus não aprovou que usassem roupa do sexo oposto, não podemos crer que no Novo Testamento Deus aprovaria. Da mesma forma, a lei da modéstia, que é moral, 1 Timóteo 2, e verso 9, ela diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Isso é um princípio que se aplica no Velho e no Novo Testamento. Desde o princípio, Deus aplicou esta lei quando vestiu Adão e Eva com túnicas de pele de animal. Veja que antes disso o casal tinham se vestido com aventais de folhas de figueira, que podemos crer que cobria apenas a nudez. Então, o princípio da modéstia e da distinção de ambos, creio que seja algo que já havia desde o princípio, e deve ser aplicado. A distinção na aparência física, como também na roupa. Agora, se vale calça feminina e masculina, aí é outra coisa. Não é a questão aqui. Segundo, o uso de joias. Vamos analisar primeiro dois textos. 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O texto diz que a mulher deve usar traje com pudor, sentimento de vergonha em exibir o corpo, não roupa sensual. Fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas que exponham o corpo, causando tentações nos homens, e crente usa roupa assim porque eu sei. Agora, 1 Pedro 3, verso 3, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Paulo e Pedro condenam atrair a atenção para si com joias e vestidos caros. A mulher deve chamar a atenção pelo seu caráter e não pelo corpo ou roupas caras. Os que aprovam o uso de joias citam passagens do Velho Testamento onde mostra eles usando joias. Agora, aqueles que desaprovam dizem que, em primeiro lugar, nem tudo o que a Bíblia cita ela aprova. A Bíblia mostra o pecado deles também. Se for assim, podemos ficar bêbado, porque Davi e Noé ficaram bêbados. A Bíblia também cita os erros dos homens de Deus do passado. O Velho Testamento não pode servir de base para nós em algumas questões, como esta, por exemplo. O Velho Testamento cita eles usando, no Novo Testamento cita condenando o uso de joias. Então devemos ir pelo Novo Testamento. No passado, Deus tolerou certas práticas porque não havia se revelado por completo ao homem. A revelação de Deus ao homem foi de forma progressiva ao longo da história. A lei foi cravada na cruz. Em Atos capítulo 2 começou a igreja. O que fizeram no Velho Testamento e o Novo reprova, não devemos fazer. Fica claro, o que eles fizeram no Velho Testamento e o Novo reprova, não podemos fazer. Como casamento com mais de uma mulher, hoje Deus não tolera mais. No passado, Deus tolerou muitas práticas porque não havia se revelado por completo. Hoje não. Hoje a ordem é que todos obedeçam a palavra, caso contrário serão condenados. O terceiro, cortar o cabelo ou ter cabelo crescido. 1 Coríntios 11, do verso 14 ao 15, lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Então diz que deve haver diferença no comprimento do cabelo da mulher em relação ao homem. A questão se isso foi uma ordenança para sempre ou foi algo limitado às mulheres de Corinto, esta é a questão. Isso vale para nós ou foi apenas para a igreja de Corinto? Veja esse exemplo. Em Levítico 19, tem algumas proibições que foi dada apenas a Israel para que não se envolvesse em práticas pagãs dos povos vizinhos.
como diferentes tipos de tecidos no vestuário, cortar cabelo arredondado. São coisas que não se aplicam a nós. Era só para Israel naquele tempo, para que não se assemelhassem aos povos pagãos vizinhos. No verso 6, Paulo manda a mulher pôr o véu. Nos tempos de Paulo, as mulheres cobriam a cabeça com o véu como sinal de respeito e subordinação ao marido, para demonstrar sua dignidade. O véu significava que ela deveria ser respeitada. Sem o véu, ela não seria respeitada. Aqueles que alegam que pode cortar o cabelo dizem que isso foi apenas para Corinto. E outros aplicam isso como um princípio, onde a mulher deve ter o cabelo comprido em relação ao homem para que haja distinção. E eu defendo essa posição, que a mulher deve ter cabelo crescido em relação ao homem, para que haja distinção mesmo. Agora o quarto e último, o biquíni. Muitas pessoas me perguntaram no canal já, sempre perguntam se é pecado usar biquíni, maiô. 1 Timóteo 2, verso 9, lá diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor é sentimento de vergonha, e envolve a vergonha em exibir o corpo. O texto diz que a mulher deve usar traje com pudor, vergonha em exibir o corpo. Fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupa que expõe o corpo, causando tentação nos homens e ficando fora da presença de Deus no caso do pecado. Eu não creio que haja uma exceção. Eu, particularmente, não acredito que praia e piscina seja uma exceção, quebrando a regra, como se fosse um lugar específico onde não seja pecado ficar sem roupa, porque todos lá andam pelado. A mulher anda com a bunda de fora. Então, no meu ver, todos pecam. Eu não acredito que seja uma exceção. Deus impôs uma regra, que a mulher não deve usar traje que expõe o corpo. Deus fez a regra. E a exceção seria um lugar específico onde todos andam pelado. Quem anda lá de biquíni, de fio dental, lá está pecando. Não acredito que seja um lugar específico onde não seja pecado mostrar a bunda, andar com a bunda de fora. Uma exceção à regra por ser um local onde todos andam sem roupa. Imaginou a irmã de fio dental dando paz do Senhor na areia? Isso serve de escárnio e zombaria para aqueles que estão de fora. Muitas coisas, sendo pecado ou não, as igrejas tiraram isso, pois, na atualidade, ou a igreja se adapta aos padrões do mundo, ou vai à falência. A Assembleia de Deus tinha culto de doutrina. Eles mudaram o nome de culto de doutrina para culto de ensino, para apagar a imagem negativa, que a doutrina na Assembleia de Deus, culto de doutrina, estava associado a roupa, calça, batom, esmalte. Então tirou esse nome para tirar a imagem negativa. Até igrejas conservadoras estão acabando com a doutrina, como a CCB, que já vi mulher de batom, de brinco da CCB, até na internet, se intitulando da CCB, de batom, de esmalte. Assembleia de Deus, a IPDA também está tirando a doutrina. Entregaram a direção da IPDA, da Deus é Amor, para o neto do Davi Miranda, para que tire a doutrina, ou se adapta aos padrões da atualidade, ou vai à falência, culto de veinho. Você olha lá, meia dúzia de veinho dentro, porque as pessoas jovens não querem aderir a essa doutrina antiga das igrejas. Então está aí a questão. Não vou bater o martelo aqui em certas coisas que eu disse, só aquelas que eu afirmei dando o meu posicionamento pessoal. O resto fica a critério de cada um. Pode postar aí embaixo a sua opinião, mas a realidade é essa mesmo. A intenção não é ofender a igreja nenhuma. Eu citei nome de igreja, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, IPDA, CCB. Eu sei que são igrejas de Deus e tem pessoas sinceras lá dentro,
Foi só para ficar mais fácil aqui a compreensão e mostrar o que eu vi e vejo ao longo de mais de 3 décadas. Eu vejo a mudança nas igrejas. Então é isso aí então. Foi o meu posicionamento aqui, em parte, né? Em parte mostrei posicionamento e em parte não. Apenas questionamento. É isso aí, se você gostou, dá aí um cliquezinho, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.